Meus irmãos, a paz do Senhor a todos em nome de Jesus, amém? E a todos os nossos irmãos que neste momento fazem parte também da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da nossa Adeus Sanguinha. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus à nossa Escola Bíblica Dominical. Evangelista irmão Adão Machado nos fazendo a primeira parte da nossa lição. Senhor, meus irmãos, Amém. Deus abençoe os irmãos que vieram a essa escola dominical. Queremos iniciar a lição 11 fazendo a primeira parte. Fala da teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. O texto áureo nos diz assim: ao aflito livra das suas aflições, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Verdade prática. Nosso comentarista comenta: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Aleluia, glórias a Deus. A verdade, a leitura em classe, irmãos, está escrita em Jó 32, 1 a 4, 33, 1 a 4, 34, 1 a 6 e 36, 1 a 5. Tem uma extensa leitura aqui. Vamos praticar um pouco e vamos ler todos, né? Então, o primeiro versículo diz: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. 2. Expandiu-se a ilha de Eliú, de Israel, o vista da família de Jó se acendeu a sua ilha, porque ele se ficava assim mesmo, mais um que dele. 3. Também sua ilha se estendeu contra os seus 3 inimigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Assim, na verdade, Jó ouve a minha da única coisa a minha palavra. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. 3. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. 4, que pode ler? Pois que Deus me fez a criação, eu sou poderoso. Respondeu mais Eliú e disse: Vós sabes as minhas razões de vós, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. 4. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. porque Jó disse: sou justo e Deus tirou meu direito. 6. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Quem pode ler o primeiro ali, o último? Prosseguiu ainda Eliú e disse: Esperem um pouco e vós, constaterei que ainda há razões a favor dele. 3. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Glórias a Deus. Vamos pôr de pé, vamos fazer a oração, passar para o nosso professor. Pastor Claudino vai lecionar a nossa lição nesta manhã. Pai Celestial, louvamos a Ti, Senhor, por estar na Tua casa nesta manhã, para aprender aquilo que é necessário para andar nos Teus caminhos. Abençoa todos que aqui estão. Ajuda, Senhor, nesta manhã, que saibamos o que queremos e saímos daqui cheios da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Edson. Amém. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor, podem tomar assento. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos que estão ligados conosco através da live. Queremos nesta manhã mencionar
e falar um pouquinho sobre a nossa lição de número 11, essa lição abençoada, que tem como título já dito aqui nesta manhã, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta, né? Ele está na sua teologia fazendo esta pergunta. A Bíblia está colocando, ou melhor, a nossa missão está colocando como uma pergunta. E o que os irmãos acham? O sofrimento é uma correção divina? Pode ser uma correção divina? Nós vamos estudar aqui nessa manhã. E nós vamos ver a questão da enfermidade, do sofrimento, não só de enfermidade, mas de tantas outras situações de sofrimento, onde elas podem encaixar numa correção divina, numa forma de amadurecimento daqueles a quem o Senhor determinou a salvação, que é a sua igreja. Amém, irmãos? Antes, porém, eu queria fazer uma oração a pedido da irmã Elisete. Ela está pedindo para que nós orem pelos seus 3 filhos. Nós não sabemos o porquê, mas se ela está pedindo, é porque há uma necessidade. Vamos orar então? Eu queria que vocês colocassem no pé para nós orarmos em favor da nossa irmã Elisete. Eu sei que o pai dela não está muito bem, né? Mas a oração aqui é em favor dos seus filhos, e pode estar passando por alguma dificuldade. E nós queremos... O pai dela está internado? Pai, mãe, Isolete. Ah, é? É da mesma Isolete aqui da oração, né? Não, aqui é a Elisete. Estou trocando a Isolete com a Elisete. Tá certo. Tá certo, tá bom. Aí da Isolete, que é o pai que está internado. Então já vamos aproveitar, já que a gente lembrou, vamos orar por ele, né? A nossa Custodinha também que vai operar. A irmã Custodinha vai passar por uma cirurgia terça-feira. Vai fazer uma ponte safena. Tudo que fala de coração é complicado, né? Vamos orar para que Deus restitui a vida dela e traga ela de volta com saúde, com vida para casa. É o pedido também do irmão Valmor, que está bastante assim preocupado com ela, logicamente, né? E nós vamos também orar por ela, tá bem, irmãos? Eu não sei se tem mais alguém, nós temos um obreiro aqui, Sara, né? John Simon. João Simon, o obreiro, né? Era nossa aqui. Era nosso. Ah, é? E também parece que ele não está muito bem, né? Ele está na UTI, está com problema de Covid, né? E aí nós precisamos orar também pelo servo de Deus, para que Deus coloque a sua mão. Vamos orar, irmãos? Eu quero também orar em agradecimento a Deus por nós ainda estarmos aqui, né? É uma bênção de Deus. E se Deus nos guardou nós até aqui, é porque Deus quer que nós interceda por aqueles que não puderam e que estão passando por essa prova difícil, amém, irmãos? Não vamos nos colocar na condição dos 4 amigos de Jó, mas vamos nos colocar amigos misericordiosos, que se compadeça da enfermidade, que não fique jogando como os amigos de Jó aqui fizeram, jogando a culpa para cima de Jó, mas vamos entender que é um momento que Deus está trabalhando na vida dos servos do Senhor. Amém? Vamos orar, querido Deus. Nós temos e queremos te apresentar essas necessidades que foram mencionadas aqui nesta manhã. Aqui está, Senhor, o pedido da tua serva, irmã Elisete, pelos seus 3 filhos. Tu sabes a razão, tu sabes o motivo da tua serva estar neste momento pedindo ajuda à igreja para que os seus filhos venham ser restabelecidos, abençoados, fortalecidos pela tua graça divina. Queremos orar pelo pai da irmã Isolete, que lembramos aqui nesta manhã,
Queremos orar pelo nosso irmão que está ali na UTI, Senhor, irmão ali de Sara. Queremos orar e pedir em favor daqueles a quem Tu sabes que muitas vezes nós não mencionamos nomes por esquecimento, mas que estão no nosso coração e que nós sabemos que precisam da Tua graça. Queremos orar em favor da irmã Custódia, que vai passar por uma cirurgia agora terça-feira no coração. Senhor, e por tantos outros que agora juntamente comigo estão orando e estão pedindo em favor de seus familiares, de seus amigos, de seus irmãos, aonde quer que esteja neste momento alguém comigo intercedendo, Senhor, por necessidades, em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão seja estendida e a graça do Teu Espírito abunde a ponto de restaurar esta vida, Senhor, e fazer com que a Tua palavra seja notória na vida desta pessoa. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes de vocês sentarem, eu queria convidá-los para nós cantar um corinho nosso. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Outra vez, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha do Senhor. Que Deus venha nos abençoar grandemente nesta manhã e nos fazer entender aquilo que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós queremos falar nesta manhã sobre a teologia de Eliú. A teologia é o conhecimento de Deus por parte do amigo, o quarto amigo, o mais novo dos quatro, de Jó. Quem lembra dos três nomes dos amigos anteriores? Eles não são muito significantes, tanto é que a gente não tem assim em memória o nome deles, né? Mas Elifaz, Bildade e Zofar, os três amigos que já foram falados aqui nas lições anteriores referente às suas teologias, às suas formas de interpretar a situação que Jó estava passando. Quando eu lembrei sobre a questão de interpretar a situação de Jó, irmãos, eu me lembrei assim de quantas vezes nós ficamos interpretando mal a situação de um irmão, de alguém que está passando por uma necessidade, né? Quantas vezes a gente interpreta mal, teu filho está doente, tudo bem que tu merece. É Deus que está te castigando. É Deus que está te fazendo isso. Quantas vezes a gente julga desta maneira, né?
Às vezes até realmente é isso, nós vamos aprender, estamos aprendendo na lição, né? Que há muitos casos que Deus trabalha na nossa vida, e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esta pergunta que é feita aqui na nossa lição: se o sofrimento é de fato uma correção divina, é Deus chamando o rebelde, é Deus chamando aquele filho seu que não está entendendo a razão, que não está entendendo o caminho, que não está entendendo como Deus quer para o bem dele. Então Deus permite ele passar por estas circunstâncias. Não foi por acaso que Israel viveu 40 anos no deserto, rodando no deserto, né? Em círculo no deserto, até que Israel viesse aprender a razão do porquê Deus o tirou da terra do Egito para levá-lo à terra prometida. Foram 40 anos, quando eles deveriam fazer essa viagem lá em 3 meses. 3 meses para 40 anos dá uma diferença bem grande, né? A gente observa, irmãos, e aqui nós vimos aqui um dos defeitos de Eliú, uma das condições não aplausível de Eliú, foi que ele justifica, ele coloca a justiça de Deus muito além do amor de Deus. E a gente tem que mesclar o amor com a justiça de Deus, né? Então, Deus, quando ele faz algo que aparentemente não é bom para nós, não está sendo agradável a nós, a gente precisa entender isso como uma correção. Então existe todo esse parâmetro que nós vamos aprender, que nós vamos continuar aprendendo hoje, como já nas escolas anteriores. Mas, voltando ao assunto, a gente precisa cuidar para que a gente não venha fazer um pré-julgamento de alguma coisa, que às vezes a gente pode cometer erros, pode cometer equívocos, né? Então a gente tem que aprender o seguinte: nós como cristãos, nosso foco é amar o próximo como a si mesmo. Foi essa ideia que Jesus deixou sobre nós. Jesus não mandou nós julgar ninguém, ele disse: não julgueis para que não sejais julgado. Então o juízo não pertence a nós, o juízo pertence a Deus, porque quando nós julgamos, nós nos colocamos na condição de Deus, e Deus não se agrada disso. Então não está autorizado nenhum de nós querer fazer juízo desse, daquele ou daquele outro. Ainda que nós sabemos que muitas situações que eu, que você, que nós passamos, está dentro da justiça de Deus. Mas não cabe nós do lado dizer: eu não vou te ajudar porque é Deus que está te castigando. Não, vamos fazer a nossa parte de amor. Amém? Eu não vou orar pelo irmão porque é Deus que está castigando ele. Está certo isso? É um procedimento certo? Não. Às vezes nós até pensamos isso. Eu orar, não, deixa ele apanhar um pouquinho mais, ele precisa. Tem crente que dá vontade de dizer isso, não tem? Claro que tem, vocês sabem que tem. Eu sou pastor, eu tenho hora que eu olho assim: tu está apanhando? Pô, deixa tu apanhar mais um pouquinho para te aprender. Tu não está ouvindo a palavra que eu estou te pregando, tu não está ouvindo o meu conselho pastoral, então deixa tu apanhar. Tem hora que dá vontade, mas aí eu volto atrás e disse: não, mas espera lá, e se eu fosse ele? Aí eu me coloco na condição da vítima. É isso que nós precisamos fazer para ajudar, né? Que aí quando você está na condição da vítima, aí você não pensa em outra coisa senão misericórdia. Você quer misericórdia. E quem está do lado oposto à vítima deve prestar misericórdia. Nós aprendemos isso com o próprio Deus, né? Que é um Deus rico em misericórdia. Amém? Eliú, o nome Eliú quer dizer: meu Deus é Ele. Este é a pessoa que nós vamos falar desta manhã. Bom, vamos começar pela nossa introdução sobre a teologia de Eliú. Eliú, ele faz uma teologia, e quando nós analisamos assim o ensino que ele dá a respeito da situação de Jó, a gente percebe assim que ele tem razão
e a lição dá este entender, dá este parâmetro de entendimento, de que Eliú, ele está certíssimo quando ele está tratando da sua teologia, que tem como pergunta esta da nossa lição: o sofrimento é uma correção divina? Diga você por você, é ou não é? Eu acredito que é. Eu acredito que muitas vezes o Senhor tem me torcido de uma maneira ou de outra. Por que eu acredito assim? Porque eu estou vendo Deus agir dessa maneira? Não, eu não estou vendo Deus agir. Eu estou vendo a minha idade, eu estou vendo algumas consequências do meu escolher, porque a gente planta o que colhe, né? Aliás, colhe o que planta, né? E vice-versa, e por aí vai. Mas por que eu vejo assim? Porque eu interpreto que é nesta hora que eu mais aprendo de Deus. É nessa hora que eu largo tudo e me apego a Deus. É numa hora de dor, é numa hora de aflição, é numa hora de angústia, é numa hora de desespero, que eu mais busco a Deus. Tem sido assim com a gente? Tem ou não tem? Tem, né? Vocês já notaram que quando nós estamos bem, parece que nós esquecemos um pouco de Deus. Mas quando a coisa dá uma apertadinha, então nós corremos para perto de Deus. Então nós temos esta falha em nós. E esta falha nos faz acreditar que quando eu estou num momento de angústia, de dificuldade, eu me aproximo de Deus. E ao me aproximar de Deus, eu aprendo mais da sua justiça. Então, eu acredito que esta pergunta que Eliú está aqui colocando na sua teologia, se o sofrimento é uma correção ou não, eu colocaria um X no sim. Talvez alguém dissesse, não, eu colocaria no não e dissesse algumas explicações por conta disso. Mas eu colocaria no sim. A introdução diz assim, nós vamos ver a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Ele faz um discurso apontando a sua ideologia ou a sua teologia, a maneira como ele compreende as coisas de Deus. Esse discurso se contrapõe ao que Jó e seus amigos profetizaram, ou melhor, proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Nós observamos aqui que o Eliú, ele teve uma teologia assim, dentro da perspectiva bíblica, mas que ele também comete erros, ele também comete equívocos, ele vai além. Sabe aquele camarada que acha que sabe tudo e de repente ele se atropela em alguma situação? Então, nós vivemos nos dias de hoje esse mesmo problema. Às vezes tem pessoas que pensam que sabem tudo, e no ele pensar que sabe tudo, ele sai atropelando, e vai atropelando, e vai atropelando, e vai atropelando. E eu prefiro ficar com aquela palavra que a Bíblia diz, que quem diz que Paulo diz, né? Que quem diz que sabe tudo não sabe o que convém saber. Tem pessoas que quando botam o anelão no dedo, porque ele vai lá um curso teológico, 2, 3 e 4, ele se acha o dono da cocada e o conhecedor de tudo. Eu, durante as minhas aulas de teologia, eu tenho aprendido que sei menos do que pensava saber. E que quanto mais aprendi, mais descobri que não sei nada. Essa é a minha ideia que eu tenho. Essa é a minha ideia que eu faço de teologia. Eu tenho aprendido, eu tenho lutado, eu tenho me esforçado, e cada vez que eu me aprofundo mais na teologia, cada vez que eu me aprofundo mais na Bíblia, porque a Bíblia fala do estudo de teologia, quanto mais eu me aprofundo na Bíblia, mais eu descubro que eu não sei nada, mais eu fico com vergonha de não saber o que eu deveria saber.
e aí eu percebo quão falho eu sou, né? É como a gente, às vezes, eu costumo dizer isso, às vezes brincando para vocês, às vezes as pessoas lá fora dizem, nossa, mas como você emagreceu, nossa, mas como você está novo, nossa, mas como você está bonito, mas que roupa linda. Então faz aqueles elogios todos, aí você chega no espelho e diz assim, mas não é nada daquilo que a pessoa disse. Quem é que está certo, a pessoa ou o espelho? É o espelho está sendo claro contigo, né? Então não adianta você, tantas teologias, tantas exposições teológicas por aí afora, e aí você corre para a Bíblia, não é assim que a Bíblia diz, não é assim que a Bíblia está expondo. E aí você vai ficar o quê? Como esses pseudos teólogos, ou você vai se afundar na Bíblia e dizer, eu vou ficar com a palavra de Deus, amém? É assim que a gente precisa ter essa ideia. Então, esses amigos de Jó, eles vieram para abençoar Jó. Talvez eles foram infelizes em muitas colocações, porque ao invés de eles, de fato, eu não vou dizer querer bajular, porque a bajulação também não é bom, não provém de Deus, mas ser sincero, ser realista e saber entender aquele ponto em que Jó precisava de um apoio e não de mais uma paulada. Certo? Existe um momento que a gente precisa de uns puxões de orelha, mas Jó não estava no momento de ter uns puxões de orelha. Ele precisava de um apoio, ele precisava de uma palavra de conforto, de uma palavra amiga, de uma palavra de alguém que desse sustentação a que ele permanecesse naquela luta e que Deus daria vitória. Não é assim que a gente precisa? Imagina você chega numa pessoa que está passando por um problema e você chega lá e diz, olha fulano, você está passando por isso porque você é isso, porque você é aquilo, você precisa se humilhar, você precisa, puxa vida, eu preciso, aquilo que a pessoa falou, às vezes até é uma verdade, a gente precisa de se humilhar, a gente precisa se arrepender, a gente precisa reconhecer, é verdade a palavra, mas às vezes o momento não é oportuno, né? Às vezes aquele momento não é oportuno. Ore pela pessoa, deseje bênção para a pessoa, não fuja daquilo que é real, não minta para a pessoa também, né? Não, amanhã você vai sair daqui andando, e aí amanhã o camarada sai encaixotado. Então, não minta, mas não precisa ser tão áspero como os amigos de Jó, eles foram. E o pior que na asperadez do amigo de Jó, dos amigos de Jó, eles se extrapolaram aquilo que de fato era. É aí que está muitos perigos. Então nós vamos mostrar que Eliú, ele revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem. Ele, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica, é uma ação de ensino, de ensinamento de Deus para corrigir o homem. Quando diz pedagógico, diz de ensinamento para corrigir o homem. Ele estava errado? Ele estava certo. Porque quando nós passamos por tais dificuldades, Eliú acreditava assim, nós estamos passando. Não era o caso de Jó. Jó era um caso à parte. Todos nós que conhecemos a Jó, sabe que ali havia uma conversa entre Deus e Satanás. E que lá dentro daquela conversa, aprove a Deus, então, permitir que Satanás fizesse o que fez com Jó, para que pudesse provar o quanto Deus estava falando certo da pessoa de Jó. E o que Deus estava falando certo da pessoa de Jó? Deus estava dizendo que Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Não é isso? 3 qualidades? Tem mais que essas 3? Não, né? Só essas 3, né? Justo, íntegro e temente a Deus. Eu tenho aprendido nesses 3 pontos de Jó um detalhe importante, irmãos, que todos nós cristãos deveríamos aprender. Nós precisamos ter esse tripé.
para a sustentabilidade da nossa vida espiritual. Integridade, justiça, certo? Ele era íntegro, justo e temente. Integridade, justiça e temor a Deus. Esses tripé, eles são fundamental para que a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual persista todas as dificuldades e barreiras que nós haveremos de suportar até o dia da vida de Jesus. Quem não está firmado sobre esse tripé, ele pode ficar na igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele pode ficar o tempo que for, ele pode galgar posições elevadas da igreja, mas se ele não estiver sobre esse tripé, ele não vai ser até o fim aquilo que Apocalipse recomenda: ser fiel até a morte. A fidelidade está na base desses 3 tripé: íntegro, reto e temente a Deus. Íntegro, justo e temente a Deus. Se nós não tivermos esses 3 princípios, nós estamos fritos, como diz o pastor Alessandro, em poucas banhas. Então, meus irmãos, nós precisamos disso aqui, tá bom? O primeiro ponto da nossa lição fala sobre o sofrimento como uma forma de revelar Deus. É o momento em que mais Deus se manifesta na vida da pessoa. Não porque Deus espera este momento, mas por conta de nós, neste momento, aclamarmos mais a Deus e abrir o coração mais para Deus. Aí, como eu estava falando em injustiça, olha só, injustiça, olha só como nós somos injustos. Os irmãos acham que é justo eu passo a semana toda numa boa, eu sou eu. Aí de repente dá um probleminha, aí Deus. Aí eu corro para Deus. É justo isso? Eu tô atrapalhado, vou para a igreja. Ah, agora tu está atrapalhado, tu vai para a igreja? O camarada está dizendo que ele precisa viver atrapalhado. Eu já aprendi espiritualmente com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que tem crente que tem que viver atrapalhado a vida toda. Senão ele deixa de ser crente, né? Tem crente que tem que ser pobre a vida toda, tem que estar passando fome a vida toda. Eu conheço crentes e nós vamos ver aqui a arrogância. A lição aqui fala sobre o arrogante, né? Que Deus ele abate a pessoa para ele não ser arrogante. Que a pior desgraça que tem é um crente arrogante. Irmãos, é pior do que um ímpio, um crente arrogante. É pior do que uma pessoa irracional, que não tem Deus na vida, que não acredita em Deus, que é ateu. É um crente arrogante. Crente arrogante é aquele crente que orgulhoso, aquele crente bobo, que acha que o Deus é tudo nele e ninguém é nada igual a ele. E tem uma meia dúzia por aí espalhada. Então, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Aí, por que eu acho injusto esta condição? Porque busca-se Deus somente quando a coisa está apertada. Aí eu lembro de Jó, quando a Bíblia diz que todas as madrugadas, Jó levantava e oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos. Aí eu vejo o porquê a Bíblia diz que Jó era justo. E aí eu vejo uma característica forte aqui nesse ponto. Porque Jó, os filhos dele estavam saudáveis, estavam lá festando, bagunçando. Normalmente a gente faz promessa e faz o escambau, como diz a linguagem popular aí fora, né? Quando o filho está doente, não é? A gente promete dar o 13º, a gente promete dar o pagamento todo, a gente promete um mês de jejum e oração, a gente promete o mundo e o fundo quando o filho está doente. Aí quando o filho está saudável, ninguém promete nada para Deus.
Aí parece que a gente diz assim, está na hora de eu deixar o filho dele doente, para ele prometer alguma coisa para mim, para ele fazer alguma coisa, não é assim? Isso é justo? Olha, veja como a gente tem uma ideologia completamente fora dos princípios de Deus. Aí nós olhamos para Jó e a gente vê, Jó levantava-se pelas madrugadas e oferecia sacrifício pelos seus filhos gostavam de festa, seus filhos eram festeiros demais, e talvez destas festas seus filhos tivessem ultrapassado os limites e tivessem cometido alguma coisa que não agradasse a Deus. Então Jó antecipadamente oferecia sacrifício em favor de seus filhos, que estava alegre em fazendo festas. Vocês estão vendo o que é justiça? Se todo mundo tivesse aqui hoje de manhã na escola dominical e aprendesse a ser justo com Deus, irmãos, nós íamos nadar na glória do Espírito. Se todos nós tivéssemos um pingo de justiça em nós. Eu penso muito disso aqui. Eu penso muito, Senhor, por que nós somos assim, Senhor? Por que é preciso, Senhor? Tu és tão amoroso, tu fez tanta coisa por mim, será que precisa fazer mais alguma coisinha para que eu não esqueça de ti depois de tudo que tu fez? Paulo diz numa das suas cartas que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Precisa prova de amor maior do que esta? Precisa Deus fazer alguma coisa mais além do que Ele fez por mim, para que Ele prove o quanto Ele me ama? Precisa isto? Precisa Deus me levar a circunstâncias para que então eu me aplique a Deus e reconheça que Ele é Deus da minha vida? Meus irmãos, cada vez que eu entro por esses assuntos, eu descubro o quanto eu não gosto de dizer essa palavra, mas eu tenho que dizer, difícil servir a Jesus. Porque servir a Jesus no conceito da humanidade, do povo, dos cristãos hoje, dos religiosos, é vir da igreja, é ter uma Bíblia debaixo do braço. Hoje eu estou aliviado, fui no culto, estou aliviado, tá, e daí? Quer dizer, eu estou aliviado, fiz o meu compromisso. É como você quando está devendo para alguém, e aí você está ansioso para pagar, e chega no dia do teu pagamento, você recebe o pagamento, foi lá e pagou, e volta para cá e sai, graças a Deus, estou aliviado, paguei, né? Tem gente que está vindo à igreja como que está pagando alguma coisa, como que está fazendo alguma, e não como quem vem para adorar, para servir, para exaltar, para glorificar. Bom, vamos lá, porque senão daqui a pouco o horário se vai e eu não digo nada. Deus é soberano, amém? Primeiro ponto, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe responde. Há um silêncio de Deus para com Jó. E aí Eliú questiona este silêncio. Aqui ele comete alguns delitos na sua teologia. Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não responde. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de sua criatura. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem. Ele está aqui fazendo um pré-julgamento baseado no seu ensino a Jó, na sua reclamação a Jó. Ele está fazendo um pré-julgamento de que Jó não está compreendendo a soberania de Deus. Amém? Sentido Jó, nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Ele estava fazendo esse pré-julgamento por conta de Jó estar questionando o silêncio de Deus. Entenderam?
Segundo ponto, o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo, aqui existe fundos de verdades. O orgulho do homem priva ele de ouvir Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. E o orgulhoso, ele não tem o coração, ele não tem o ouvido voltado para Deus. Ele não consegue ouvir a Deus na sua essência, como o humilde ouve. Ouvir a Deus na sua essência é não ter que passar por dilemas para que a palavra de Deus, para que Deus fale consigo. E quando a pessoa entra no espírito da soberba, do orgulho, então Deus, muitas vezes querendo falar, utiliza-se de circunstâncias para que então este ouça a sua voz, porque o seu orgulho não permite que ele ouça a palavra de Deus. Me veio à mente aqui a situação de Gideão. Quando Deus falou com Gideão, o anjo, que era o anjo do Senhor, que era Jesus, era uma teofania, né? A aparência do anjo, o anjo do Senhor, que era ali Jesus, ele estava encarnado no anjo. Ele vem e fala com Gideão dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso e tal, e tal, e tal, e tal. Gideão então questiona: se Deus é conosco, por que a gente está vivendo essa situação? Só que você, quando chega nos versículos anteriores, você vê que antes de tal situação, do anjo aparecer e falar com Gideão, a Bíblia diz assim, ó: e Deus enviou profetas, mas eles não ouviram os profetas. E aí o inimigo veio, saqueou a cidade, jogou eles para os montes e eles foram viver em caverna. Deus avisou, Deus quis falar, Deus falou, mas eles não deram ouvido. O seu orgulho, a sua arrogância e a sua incredulidade eram tantas que eles não ouviram, não quiseram dar ouvido à voz de Deus. Então aí Deus entrou para o plano B. Eu costumo dizer que o sofrimento é o plano B de Deus para nos chamar a atenção. Primeiro ele vem e fala: meu filho, não é assim, 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 faz assim que é bom para ti. Aí eu ignoro o meu orgulho, o meu ego, o meu egocentrismo, não permite que eu ouça. E se às vezes eu ouço, eu ignoro, porque acho que eu sei mais, acho que eu estou com a razão. E aí eu vou fácil, e aí depois então vem o puxão de orelha, plano B. Então o orgulho do homem priva de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendental, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio. Ele acha que Jó comete erros ao reclamar do silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos, visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Ele está redondamente certo nesta sua teologia. O que leva-o a ir além é porque, como eu falei, ele faz esse prejuízo da vida de Jó. Então, esses dias eu ainda ouvi uma coisa interessante, que tudo que é demais, ele não é bom, mesmo sendo coisas boas, mesmo vindo da parte de Deus, existem limites para que ele seja suportável e aceitável. Ou seja, até coisa boa quando vem demais é ruim. E a Bíblia diz isso lá em Provérbio, a respeito do mel. É Provérbio ou Eclesiastes? Quando come muito de mel, comer mais mel, comer muito mel, não é bom. O mel tem o seu limite. Ele é doce, ele é gostoso, mas tenta comer demais, né? É igual uma torta. Eu gosto de torta, mas não consigo levar no máximo 3 fatiazinhas. A terceira já entra empurrada. E é gostoso uma torta, né?
A gente olha ela assim, dá vontade de comer tudo ela assim, ó. Mas na segunda, até a segunda fatia vai, para mim, né? Tem uns que é uma só. Eu, como sou mais ganado, é duas e a terceira já entra meio que empurrada, mas entra a terceira. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Ele chama, olha irmãos, que momento oportuno para chamar uma pessoa de orgulhoso, né? Que vontade de dar uns tapas na orelha, né? Uma hora dessa. Se Jó tivesse força, né? Talvez se Jó tivesse força, eu dissesse, chega mais aqui perto de mim que eu quero dizer uma coisa no ouvido. E ele chegar e o cara dar um tapa na orelha assim, fazer ele ficar pelo que ouviu, né? É uma situação complicada. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba, que o conduzirá à morte, conforme ele escreve aqui, conforme o escritor de Jó escreve no capítulo 33. Então, esta visão, esta teologia também está redondamente correta. Na visão dele, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba, que o conduzirá à morte. Os irmãos estão entendendo aqui o que é uma visita não própria para uma pessoa que está passando por um problema? Sabe o que eu tenho aprendido aqui, irmãos, desses livros aqui, principalmente dos 4 amigos de Jó, que quando você for fazer uma visita para um doente espiritual, principalmente, tem que tomar muito cuidado. E se não tiver certeza, não vá. Porque se colocar algumas palavras erradas, mesmo biblicamente certa, você pode acabar de vez com aquela pessoa, mesmo sendo uma palavra corretamente certa. Eu vejo aqui nesse ponto aqui, ó. Eu vejo que a teologia dele é uma teologia extremamente certa. Mas aí ele usa aquela teologia e baseado naquela teologia, é assim que vocês estão entendendo? Baseado naquela teologia, ele faz pré-julgamentos. Parece que ele mistura uma coisa com outra, que juntando as duas não encaixa, não fecha, certo? Aí o que eu aprendi? Bom, eu vou lá visitar o irmão que está doente. Outro dia alguém disse, pastor, e faz tempo, tá? Pastor, meu marido ficou tarriado. E ele era um obreiro. E tarriado, mas não é a primeira vez, já aconteceu umas 3 vezes. E nessas 3 vezes os irmãos foram lá e oraram, e clamaram, e pediram, e quase que trouxeram do colo e botaram aqui, papapá, tal. Eu disse, ó irmã, então se depender de mim, o teu marido não vai mais voltar para a igreja. Ah, pastor, mas eles fizeram e conseguiram trazer. Isso é por isso que ele é o que é. Ele não veio, trouxeram. Ele tem que vir. E ele tem que entrar pela porta. E ele tem que entrar humilhado como filho pródigo. E ele tem que chegar aqui e dizer assim, ó, eu não mereço ser chamado de filho, mas me ponha como jornaleiro. Mas aí o camarada quer que eu vá lá buscá-lo, traga no colinho e o ponha como filho número 1. Vocês estão entendendo o meu gesto, né? Esse cara vai prestar alguma vez na vida como crente? Nunca, irmão. Isso nunca vai prestar. Eu disse, então não vai vir nunca. Porque se eu for lá visitar, eu vou dizer coisas que ele não vai gostar de ouvir, que vai estragar mais ainda. E não fui. Fiquei orando por ele. Fiz meu papel de cristão. Senhor, teu filho, poderia ser eu. Somos falhos. Tem hora que dá uma revolta. Tem hora que dá um ruim em nós. Tem hora que a gente vê coisa. Senhor, tem misericórdia do teu filho. Mas eu quero que tu traga ele pelo caminho. Eu quero que tu faça ele sentir, saber que ele está errado e que ele precisa voltar. E graças a Deus hoje ele está crente, bem crente, servindo a Deus,
trabalhando na obra de Deus. Eu não sei se ele aprendeu com a minha atitude, mas eu não vou fazer isso com ele para estragar ele. E eu não fiz. E se eu fizesse, irmãos, eu tenho certeza. Aí vai lá, busca, o camarada traz no colo, promete 1001 coisa. Eu não vou entrar mais em detalhes porque eu estou aqui ao vivo para todo o Brasil. Mas às vezes tem coisas que acontecem na igreja, irmãos, que a gente fica, né? A gente fica... O camarada passa meses sem botar o pé na igreja. Não sei porquê. Aí quando chega, ele deveria dizer, não, eu preciso me reconciliar. Eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso reconhecer. Mas não, ele chega todo cheio. E às vezes os próprios crentes, a própria liderança, não sabe tratar com pessoas dessa natureza. Aí convida para pregar, convida para ir para e fica enchendo a bolinha do cara. E aí o cara, eu fiquei 3, 4, 5 meses fora da igreja e agora me chamaram e eu vou cantar e eu vou pregar. Então tá tudo assim, é assim mesmo. Tá vendo, irmãos? Às vezes nós somos culpados de estragar a pessoa, né? Mais do que ela já está. Bom, espero que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu falei. Se não entenderam, tá bom. Depois eu explico por fora se for preciso. Além de sonhos e visão, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Você concorda que Deus usa? Eu concordo. Eu particularmente eu acho que Deus faz isso para nos despertar. Às vezes nos leva a tal situação para que a gente reconheça. Para que pelo menos a gente reconheça que a gente não é nada. Porque sabe quando é que a gente se vê que a gente é um coitado mesmo, irmãos? É quando alguma coisa ruim acontece e que a gente fica lá no hospital, deitado na cama e eles fazendo tudo na gente. Trocando fralda, limpando, aí a gente vê o que de fato a gente é, né? Aí a gente cai na realidade e diz assim, miserável homem que sou. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó e seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Desta forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, e o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para meditar sua causa e resgatá-lo. Amém? O segundo ponto fala do caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Esse argumento aqui, irmãos, do segundo tópico, é o que mais taxa Eliú como alguém que fala muito da justiça e esquece o amor. E existe aqui um paralelo entre justiça e amor. Ambos circulam junto, de mão dada. A justiça de Deus e o amor de Deus. O amor de Deus é diferenciado do amor do homem, porque o amor do homem não é justo, é um amor interesseiro. O amor de Deus não é interesseiro, o amor de Deus é fiel e é justo. E a justiça que é feita, ela é por conta do amor. É quando um pai diz para uma criança, 11 horas da manhã, a criança diz,
pai, eu quero aquele pipoquinha para comer. E o pai disse, não, você não vai ganhar aquela pipoquinha. Mas pai, eu quero, estou morrendo de vontade de comer pipoca. Você não vai comer essa pipoquinha agora, porque daqui a pouco você vai almoçar. O pai está certo ou está errado? Ele está privando o filho de comer uma coisa que o filho está desejando comer, que é gostoso, uma pipoquinha. Não tem nada melhor do que pipoca, não tem feijão, não tem arroz, não tem nada para a criança. E para o pai, tem ou não tem? Tem. Então ele diz, não, você vai comer agora é arroz com feijão. Então existem essas coisas que a justiça sobrepõe, mas ela está interligada ao amor. Lá na frente aquela criança vai entender que o pai estava certo. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós vimos que ele sobrepõe a justiça de Deus e ele deixa para trás o amor. Isso está errado. Existe uma palavra lá em Eclesiastes que diz assim, ó, não sejais demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo. Então, quando eu procuro a justiça severamente na minha vida ou na vida dos que me rodeiam, eu estou sendo injusto. A própria forma de eu querer ser justo está me levando a ser injusto, porque eu estou esquecendo o amor, e o amor precisa trabalhar paralelo à justiça, entendeu? Então por isso que Salomão diz, não sejais demasiadamente justo. Porque uma pessoa, quando ela luta por uma perfeição que está além das possibilidades humanas, ela acaba se destruindo. Ela acaba fechando o cerco dela própria, ela acaba se isolando, ela sai da igreja, ela sai do meio do povo, ela sai do círculo disso, ela sai do círculo daquilo, porque ela é muito santa, porque ela é muito perfeita, porque ela é muito pura. E aí essa situação dela leva ela a ver coisas aversas da vida dos outros, e ela começa a se isolar da sociedade, e ela acaba se autodestruindo. E onde é que faltou dela? Foi porque ela quis ser justa que ela despencou? Não, é porque há um paralelo entre amor e justiça. E foi aqui o pecado grave de Eliú. Ele colocou a justiça só, no topo, e ele esqueceu o amor. Vamos lá? Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém. Isso é justiça, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Está certo? É justiça. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Isso é verdade. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer seja reis, nobres ou pobre. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções do coração do homem sem precisar inquiri-los em juízo. Tudo isso está corretíssimo. Ele é justo para punir os maus. Justo, correto. A defesa da soberania de Deus atende para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eis aqui uma pergunta. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem, sendo soberano. Ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Aqui está o primeiro problema de Eliú. Eliú é aquele teólogo bom, Eliú é aquele teólogo que está falando, que está exaltando a soberania de Deus, e tudo que ele fala, ele está dentro de uma teologia extremamente correta, porém,
ele comete esse primeiro ato, que é quando ele considera que Jó havia cometido pecado. Até porque a Bíblia lá no final diz que Jó passou por tudo que passou e Jó não pecou contra Deus. Tá certo? Em segundo lugar, ele o exalta apenas a justiça de Deus e nada diz a respeito da sua misericórdia. Poxa, irmão, vocês sabem, eu conheci uma pessoa, um crente, que o próprio esposo dela, que era obreiro, dizia assim, ó, a minha mulher, tudo que ela acha de radical e contrário na Bíblia, ela anota para ferrar as irmãs, no ciclo de oração por onde ela vai. Ela só pegava os pontos negativos da igreja para dar com os dois pés. Não tinha misericórdia na boca dela, era pau. Quer apanhar, chama fulana. Ela vinha e dava com os dois pés, era só paulada. Ele mesmo dizia, minha mulher, tudo que tem na Bíblia, pode pegar a Bíblia dela, tudo que tem ali, o homem é maldito, o homem não sei o quê, e tudo que implica a justiça, a severidade da justiça, ela apontava. E ela esquecia do outro lado, da misericórdia. Então, se o próprio marido, que era obreiro, falava isso, imagina. E eu não tive a oportunidade de conviver com ela, assim como alguns obreiros tiveram. Mas as pessoas todas confirmam isso aí que eu estou falando. Então tem pessoa que bota, irmãos, ele bota a justiça no topo e ele esquece da misericórdia. Imagine o pastor, imagine se eu chegar, irmãos, às vezes alguém chega, pastor, tu tens que ser mais, pastor, tu tem que dar, pastor, dá com dois pés, pastor, e pensa que não dá vontade de dar, pô. Mas aí eu digo assim, meus irmãos, eu não estou dando com dois pés, eu estou com meia dúzia. Se eu der com dois pés, eu vou fechar a igreja, eu vou ficar com 2, 3, tem hora que não dá vontade, claro que dá, a gente vê que está certo e precisa impor a justiça. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que está difícil a gente tocar a igreja. Nós já tivemos épocas assim que a gente olhava para a lavoura, a gente via joio, porque o joio sempre existiu, desde lá da Bíblia, lá desde 2000 anos atrás. O joio é proporcional ao trigo, mas nós estamos vivendo uma época que parece estar dando mais joio do que trigo, né? Até porque porque a questão é assim, a lógica é do trigo ser trigo e o joio ser joio. Isso é a lógica. Então, quando a Bíblia diz que não deixa o joio crescer junto, porque no final vai ter a colheita. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para a fornalha. Então, a lógica é essa. Mas o que nós estamos vivendo, na atual conjuntura, é que o joio está transformando trigo em joio. Ou seja, nós estamos passando por um momento que parece que o mal está sobrepondo o bem. Eu estou falando isso dentro do povo de Deus, meus irmãos. Eu não estou falando lá fora no mundo, lá isso é natural. Lá pintar e bordar é natural. O que não é natural e normal é dentro do reino de Deus. E a situação está. E é bem verdade que há profecias a respeito da situação, de que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. O amor é a causa. Eu falei sobre um tripé, né? Sobre aquele tripé. Se nós não formos temente a Deus, se nós não usarmos o tripé da justiça, se nós não usarmos o outro tripé, qual é? Da justiça, temente e reto, né? Jó era justo, temente e reto. É isso, né? Se eu já não estou... Então, se nós não tivermos sobre esse tripé, e esse tripé aí envolve o amor de Deus, envolve a justiça de Deus, envolve a misericórdia de Deus. A gente está falando de um tripé que provém de Deus. São 3 pés que vêm de Deus. Lembrando agora, nós já vamos encerrar, lembrando agora, porque se nós olharmos na história, nós vamos entender por que o anjo, na luta contra Jacó, quebrou a coxa de Jacó. Se nós olharmos a história, nós vamos entender por que ele quebrou a juntura, né, da coxa de Jacó. Por quê? Por quê? Isso era uma maldade? Não, ali existe um ensino. Ali Deus estava dizendo, até aqui tu andou com os teus pés.
com as tuas pernas. Daqui para frente tu vai andar com muleta. E quem é essa muleta? Deus. Eu vou ser a tua segunda perna. Amém, irmãos? Para ele o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um crasso, um erro crasso, um erro gravíssimo, quando eu esqueço de colocar o amor de Deus. Os irmãos sabem que por longos tempos a igreja, ela prestou tanto o juízo de Deus e a justiça de Deus, que ela deixou o amor meio de lado, e a igreja ficou assim, muitos líderes e muitos cristãos muito radical na justiça, e a ponto de esquecer o amor. Eu estava vendo, não vou falar isso agora, o tempo não permite, mas numa ocasião eu vou trazer essa palavra para os irmãos sobre a questão do bom samaritano. Por que que o sacerdote passou e não ajudou o samaritano? Numa outra ocasião a gente vai conversar isso aí, tá? O tempo não permite agora. E aí vocês vão ver, o dia que eu falar, vocês vão lembrar desse assunto de hoje aqui. Nós estamos expondo justiça. Eu estou cobrando muito do fulano, eu estou exigindo muito da igreja, eu estou querendo que a igreja caminhe assim, assim, assim. Eu estou errado em querer? Claro que não. Mas não esqueça do amor e da misericórdia de Deus. Quando esse que eu estou querendo que ande certinho cair, eu não vou dizer assim, tu não quer, então que caia. Não, pera lá. Aí é momento de fazer aquilo que Jesus fez, deixou as 99 e foi buscar a ferida. Então a gente precisa usar a misericórdia. A misericórdia, ela é dotada de um certo cuidado, para que essa misericórdia não venha a se tornar um problema naquele a quem a gente está tendo misericórdia, tá certo? Porque quando uma ovelha ela é ferida e ela, por situações que ela se envolve, ela tropeça, nós precisamos ajudá-la, trazer de volta, mesmo que ela esteja toda ferida e arranhada. Não é o caso daquela colocação que eu fiz no início, de que tem que buscar em casa e trazer no colo, tá certo? E botar lá na poltrona. O terceiro ponto, para nós encerrar já: o sofrimento como instrumento pedagógico, como um instrumento de ensino de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre pensamento teológico de Eliú e de seus amigos. Os seus amigos tinham uns pensamentos contrários a Eliú. Eliú estava mais correto dentro da sua teologia, embora ele cometeu aqueles equívocos que a gente está falando, mas ele estava mais correto teologicamente, porque ele colocou Deus no seu lugar, ele exaltou Deus, ele fez com que fosse compreendido a atitude e a ação de Deus, mas ele ignorou quando tratava-se da misericórdia e do amor. Ele acreditava que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que durante a sua provação, Jó se comportou de forma pecaminosa, quando a Bíblia diz que Jó não pecou. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter de ensino. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Segundo ponto, adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36 e versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano, outono, inverno, primavera. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve ser com que Jó deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. E fala de Eliú
A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú estava acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. Quando Jó estava reclamando o silêncio de Deus, Eliú atribuiu aquilo como uma murmuração. E Jó estava simplesmente questionando, porque Jó era vítima. Ele estava questionando o silêncio, ele não estava murmurando. Murmurar é uma coisa, murmurar é falar mal. Questionar é fazer perguntas, é querer saber, Senhor, por que eu estou passando por isso? Aonde foi que eu pequei? Até onde eu sei, Senhor, eu não cometi tal pecado para isso. Mas quem sabe, eu não estou murmurando, eu estou questionando Deus. A murmurar é reclamar, eu tenho sido crente, eu tenho orado, eu sou isso. Alguns até dizem, eu sou dizimista. E por que eu estou... Isso é murmurar. E aí, quanto a isto, Eliú está correto quando ele diz que o louvor e a adoração com a murmuração não é aceita perante Deus. Amém? Então, meus irmãos, nada de nós murmurar, mas podemos sim questionar Deus, conversar com Deus. Nós somos filhos, Ele é nosso Pai, nós temos esse direito, essa liberdade de conversar com o Senhor, não de fazer como certas pessoas que dizem que bota Deus na parede e segura Ele como quem bota a faca no pescoço e diz, ou tu fala ou eu te degolo agora. Não essas coisas absurdas, mas nós temos o direito de questionar com Deus, de fazer perguntas a Deus, de querer saber, e Deus está pronto para nos atender. Amém? Para terminar, então, posso fazer a conclusão aqui, irmão? Então vamos lá, nossa conclusão diz assim, para fechar toda a nossa lição de hoje. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiro, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. O que ele não poderia ter associado o problema de Jó, a dor, o sofrimento, ao pecado. Ele peca aqui. Segundo, ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima de seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor. Amém? Segundo equívoco de Eliú. E, finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel de ensino. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Agradeço os irmãos da live. Quer terminar aqui? Então vamos nos colocar de pé. Posso terminar aqui, então, irmão? Nosso coordenador, irmão Vânio, está me dando liberdade de nós encerrarmos. Então eu quero agradecer todos os irmãos da live, os irmãos que estão aqui presentes nessa manhã. Que Deus continue nos abençoando, nos dando força, porque o nosso alvo é o céu. Amém? Glória a Deus. O meu alvo é o céu. Por onde eu tiver que passar, seja ruim, seja bom, eu vou, porque o meu alvo é o céu. Aleluia. Eu quero agradecer os irmãos aqui de Araranguá que estão ligados conosco, lá de Fortaleza, Rio de Janeiro, aqui em Jacinto Machado, ali no Mato Grosso e outros tantos que estão ligados conosco. Que Deus abençoe vocês. E lembrando que hoje à noite nós teremos um grande abençoado culto missionário. Está lá o nosso pregador, não? José Muriel. José Murilo. Muriel. Estará pregando o irmão José Murilo. José Muriel. Muriel. E cantando uma dupla lá de Criciúma, que eu não lembro o nome, mas segundo fui informado é uma dupla top,
que canta muito bem, e Deus vai nos abençoar grandemente. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, eu quero te render graças por esta manhã abençoadora que tu teve conosco, ministrando e nos ajudando a entender e compreender a tua palavra. Abençoa teus filhos, abençoa tua igreja, abençoa teu povo e guarda-os debaixo da tua mão. É o que eu te peço nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um, e até a noite às 18h30.